Olá, meus amigos! Nós do canal Câmara Médica solicitamos que vocês se inscrevam, que vocês deixem o like para que o nosso trabalho seja cada vez melhor. Muito obrigado! Durante os meus mais de 40 anos de medicina, eu trabalhei como médico de pronto-socorro por 5 anos, trabalhei como ginecologista, obstetra, trabalhei como clínico, trabalhei como otorrino e nos últimos 20 anos eu descobri o que eu realmente gostava. Eu trabalhei como médico de família. Para quem não conhece, médico de família é uma equipe que é composta de um médico, uma enfermeira, 2 auxiliares de enfermagem e 6 agentes comunitários. Esse grupinho, essa turma, é responsável por cerca de 1000 famílias. Infelizmente, está aumentando cada vez mais o número de famílias das equipes, diminuindo a sua qualidade. Mas na minha época eram cerca de 1000 famílias. E o agente comunitário visita todas as casas uma vez por mês. É ela quem conversa com as famílias para saber das demandas que existem. Se tem alguém doente, se está tudo bem, se alguém está sem remédio, os que têm doenças crônicas, os que não podem sair de residência, aí a equipe planeja uma ação. Normalmente vai se fazer uma visita também nessa família, dependendo da necessidade, que pode ser todo mês. Bom, todos os dias é feita 1 hora de reunião com a equipe completa. Aí as agentes comunitárias passam as demandas, o que elas ouviram da população, e a equipe estabelece estratégias para atender essa demanda. Numa dessas reuniões, uma agente comunitária me disse que havia mudado para a nossa área um senhor de 103 anos de idade. É lógico que ele necessitaria de uma avaliação, mas também por curiosidade. Eu queria conhecer alguém com uma idade tão avançada. Quando nós lá chegamos, encontrei um senhor alto, magro, não estava com postura de torto ou de dor, não, estava normal. Aí cumprimentei, perguntei como ele estava, aí ele começou a queixa dele, que ele não estava conseguindo enxergar quase nada. Por quê? Porque ele tinha catarata. E me disse ele que, embora já tivesse sido diagnosticado com catarata, não tinha nenhum oftalmologista que quisesse operá-lo. Por que será, não? 103 anos de idade é sempre um grande risco cirúrgico. E, somado a isso, nós podemos dizer da brincadeira que nós fazemos entre os médicos, que os oftalmologistas são patifes. Patifes no bom sentido, de que são extremamente cautelosos. Pela quantidade de exames que eles pedem para fazer qualquer intervenção, a gente percebe que eles vão com muita calma. E uma pessoa de 103 anos de idade certamente vai ter muita dificuldade para conseguir a cirurgia, porque o risco envolvido é muito grande. Depois de examiná-lo, perguntei-lhe qual era o segredo para viver 103 anos. É o que eu queria saber, certamente o que vocês também estão querendo saber. Como fazer para viver 103 anos de idade? Aí comecei com as perguntas para ele. O senhor trabalhou em quê? Ele diz, olha, doutor, minha família tinha uma condição financeira boa, tal, no Nordeste. Eu era comandante, eu ficava a cavalo, comandando os trabalhadores, tal, sempre o serviço leve. E depois, quando as coisas pioraram, a família perdeu dinheiro, tal, eu vim para São Paulo e comecei a trabalhar como vigilante, ou seja, outro serviço leve. Ele fica vigilante noturno, ele passava as noites nas empresas que ele trabalhava até se aposentar. Então, aquela história de que tem que se matar de exercício para viver muito, já começa a ficar questionado, pelo menos nesse caso, E então eu voltei para as novas perguntas. O senhor bebe? Ele
fez uma carinha assim, dizendo, doutor, é muito gostoso, né? Uma cachaçinha, muito bom. Primeira informação, ele trabalhava com serviço leve e bebia. Segunda informação, o senhor fuma? Não, doutor, não, eu parei faz 3 anos. Ou seja, até os 100 anos de idade ele ainda fumava. Vejam só como não está batendo a história. Doenças básicas, ele não tinha nenhuma. Não tinha hipertensão, não tinha diabetes e se queixava de pressão baixa. Como nós já dissemos naquele vídeo nosso lá de hipertensão arterial, pressão baixa não é doença, é presente de Deus. Todas as pessoas com mais de 100 anos geralmente têm pressão baixa. Então, o sintoma, que é a pressão baixa, não é doença, o sintoma é quando a pessoa passa muito tempo sem se alimentar ou gasta muita energia, faz exercício físico e tal, a tendência da pressão é baixar. Quanto mais transpirar, mais a pressão baixa. Como nós dissemos lá no vídeo de hipertensão arterial, a lágrima é salgada, o suor é salgado, a urina é salgada. Toda vez que sai sal, a pressão abaixa. Toda vez que a gente ingere excesso de sal, a pressão sobe. Então, no caso dele, a pressão baixa, entre aspas, a pressão baixa dele era um excelente quadro. Então, meus amigos, nós chegamos numa seguinte conclusão. Como é que se faz para viver mais de 100 anos? Bom, existem as recomendações médicas clássicas que não podem ser esquecidas. Uma boa alimentação, muitos dizem, nós somos o que comemos, não é verdade? Baseada em frutas, verduras, legumes, não é proibido comer carne. Imagina, não é proibido de forma nenhuma. Tanto faz carne de vaca, carne de porco, carne de frango, carne de peixe, que é a melhor delas, né? Qualquer carne que você coma, se for acompanhado de uma salada, de um acompanhamento que forneça fibras, não há nenhum problema. Pode se alimentar daquilo que gosta. Exercício físico. É recomendado fazer exercício físico. Mas vejam bem, as pessoas que praticam exercício físico de alto rendimento, vamos pegar, por exemplo, o futebolista, o jogador de futebol, ele tem um alto rendimento, ele tem uma alta carga de treinos e uma disciplina para poder correr 90 minutos, 120 minutos às vezes. Então, esse tipo de exercício não é recomendado. O de alto rendimento certamente faz mal. Tanto é que vocês podem ver que raramente nós temos um ex-jogador de futebol que passa dos 80 anos. Agora, aquele exercício moderado, aquele exercício que faz bem, que sobe a serotonina, que a pessoa sente, esse exercício é ótimo. Então, nada que é demais é bom. Já o próprio nome já diz, é demais. Sempre em proporções que o corpo transpire, que você sinta que fez exercício, mas sem forçar muito. Exercício de alto padrão não é recomendado. O exercício leve, sempre. Principalmente o exercício anaeróbico. O fato dele fumar, o fato dele beber, certamente faz mal. Mas existe uma coisa que nós queremos mostrar com esse vídeo. Uma coisa chamada genética, uma coisa chamada hereditariedade. O que quer dizer isso? Se você tem pais, avós hipertensos, cuide sempre da sua pressão, verifique sempre a sua pressão. Se você tem pais, avós com diabetes, cuide sempre do seu nível de açúcar, do seu nível de glicose, porque a tendência é que você herde. Se você tem pais, avós que viveram mais de 100 anos, boas notícias. Você deve ter dado os genes para que você viva bastante também. Desde que você não faça tudo errado para diminuir isso. No caso do nosso paciente, que já estamos comentando, ele, apesar de beber, apesar de fumar, a genética se sobrepôs. Ele conseguiu viver 103 anos de idade. Vamos pedir, se você gosta dos nossos vídeos, que se inscreva, que deixe o like
Isso é muito importante para que o YouTube mostre para outras pessoas o vídeo, recomendando de acordo com os inscritos e os likes que o vídeo recebe. Agradecer a vocês que assistiram o vídeo até o final e lembrar, mais uma vez, tudo que é moderado é bom para o corpo. O corpo não gosta da pessoa que fica parada o tempo todo. Não. Tem que se mexer, tem que se movimentar. Em excesso, eu vou numa academia 2 vezes por dia. Não, não é assim não. Na academia você vai 2, 3 vezes por semana, tá bom. Se você quer perder peso, quer fazer mais exercício, também está valendo. Mas, atingindo o seu peso, não exagere no exercício físico. Exercício de alto rendimento diminui a expectativa de vida. Deixar um grande beijo no coração e meu muito obrigado.